Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ressonância magnética, né? Especificamente sobre ressonância magnética do joelho. Mas antes disso, eu me chamo Emerson, mestre tecnólogo em radiologia, especialista em tomografia e ressonância, como a gente já falou anteriormente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de ressonância magnética do joelho, né? O exame por ressonância magnética de articulação é o exame mais completo que a gente tem hoje, tá? Deixar bem claro que ele não substitui um raio-x, ele não substitui uma tomografia, ele não substitui uma ultrassonografia, ele agrega informação a esses métodos. Porém, ele é um exame de alta complexidade. Quando a gente fala que é um exame de alta complexidade, a gente fala em que sentido? A gente fala no sentido de que é o exame que entrega mais informações da estrutura. Então, num exame de ressonância magnética de uma articulação, né, e uma articulação importante como o joelho, eu consigo ver o osso, eu consigo ver músculo, eu consigo ver tendão, eu consigo ver ligamento, eu consigo ver o menisco, eu consigo ver os ligamentos que a patela faz com a tíbia, que a patela faz com o fêmur. Então eu consigo muitas informações com apenas um exame, né? Hoje, basicamente, aí dentro de 8, 9 minutos, a gente consegue fazer um protocolo completo de uma ressonância magnética de joelho, entregando aí bastante informação para que o médico consiga entender do paciente o que é, ele busca com aquele exame, qual era a indicação, o porquê que o paciente foi lá. Então, existem N protocolos de joelho, né? Tem um protocolo convencional de ressonância magnética do joelho, mas a gente tem N protocolos do joelho. Devido ao tempo, a gente não consegue falar de todos, né? Tem um bem importante que é a artrorressonância de joelho, onde aí a gente utiliza outros métodos para auxiliar antes de iniciar com a ressonância magnética. O médico ele vai introduzir dentro da cápsula articular iodo e gadolínio, e aí para isso ele usa lá ou raio-x com telecomandado ou o arco em C, para que ele consiga ver a agulha sendo introduzida dentro da cápsula articular, para que ele possa injetar esse iodo misturado com gadolínio, o iodo para que possibilite a visualização lá no raio-x e o gadolínio para que possibilite uma melhor visualização lá na ressonância magnética. Então aí só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue fazer com o exame de ressonância magnética do joelho. Então aqui para a gente começar aí um pouquinho de anatomia do joelho, né? Sem anatomia a gente não consegue trabalhar nas metodologias e nas modalidades de tomografia e ressonância. Então, se eu estou dentro do ambiente de ressonância magnética, eu não consigo trabalhar, eu não consigo desenvolver um exame se eu não compreendo a anatomia da estrutura que eu vou examinar. Porque aqui a gente consegue ver nessas duas figuras, uma vista lateral e uma vista em antero-posterior do joelho, né, numa figura anatômica. Eu consigo ver os ligamentos, né, cruzado anterior, posterior. Eu vou só pôr um ponteirinho aqui para vocês conseguirem ver de uma maneira melhor. Né? Então aqui eu consigo ver, né, os ligamentos, né, cruzado anterior e posterior, e aqui eu consigo ver os ligamentos colaterais, né, o colateral medial, que é esse aqui, né, junto com a tíbia, né, faz uma ligação da tíbia com o fêmur na porção medial, e a gente tem aqui desse outro lado o colateral lateral, que faz uma ligação com a fíbula e o fêmur na parte lateral da articulação do joelho. Então eu consigo, lá na ressonância magnética, diferente do raio-x e diferente da tomografia computadorizada, né? No raio-x eu tenho uma visão bidimensional, eu vejo em antero-posterior e em lateral, basicamente como a gente está vendo essa figura anatômica aqui. Na tomografia eu também tenho essa visão bidimensional, porém eu tenho uma visão do interior da estrutura, né, em forma de cortes axiais,
E aí, depois desses cortes axiais, a gente faz reformatações multiplanares, né? Um coronal, um sagital. A gente faz uma reconstrução tridimensional no momento posterior ao exame. Porém, na ressonância magnética, eu consigo, na aquisição, fazer um axial, fazer um coronal, fazer um sagital, fazer um plano oblíquo, né, que a gente faz uma aquisição, né, uma programação de acordo com a disposição anatômica do ligamento cruzado, tanto anterior quanto posterior, para que o médico consiga, né, enxergar na sua maior exatidão essas estruturas. Então é totalmente diferente, né? Não cabe a gente falar também que na ressonância magnética a gente não usa radiação do tipo ionizante, né? Cabe a gente falar isso. A gente não pode falar que não usa radiação, né? A gente usa sim uma radiação, mas ela é não ionizante, ela não vai mudar a estrutura celular, mas ela tem aí o seu malefício, né? Haja visto que uma paciente gestante até o terceiro mês de gestação não é indicado que ela faça um exame de ressonância magnética, porque aí o aquecimento produzido pela radiofrequência pode promover algum dano aí ao feto que está em constante divisão celular. Aí, para a gente fazer uma ressonância do joelho, a gente precisa, assim como a tomografia, entender o porquê, né? O que leva esse paciente até lá. Então, aqui na ressonância do joelho, eu preciso saber de indicações, né? O que o médico está buscando. Então, ele vai avaliar ligamento, vai avaliar menisco, vai avaliar um tendão, vai avaliar um ventre muscular, avaliar uma cartilagem, se o paciente tem artrose, se é um trauma. Ah, Emerson, mas um trauma, o paciente vai primeiro para o raio-x, isso. Primeiro encontra o raio-x, depois ele pode migrar para uma tomografia, ou ele pode ir diretamente para a ressonância magnética. Tá? Não há nada que impeça, desde que o serviço tenha a disponibilidade da ressonância magnética, esse paciente ele vai fazer o exame de ressonância magnética. A gente tem aí a doença inflamatória, a gente tem o tumor e a gente tem o pós-operatório. Então veja que a gente tem, vou só voltar aqui um pouquinho, a gente tem aqui, falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de fazer o exame de ressonância magnética de uma forma diferente. Então, a mesma ressonância magnética do joelho, a gente tem 8 maneiras aqui nesse slide de fazer. Obviamente que a gente tem muito mais do que 8, mas só aqui nesse slide a gente tem 8 formatos de fazer. Então, de acordo com cada indicação, é que eu vou saber como que eu vou conduzir o meu exame. Se no meu exame vai contraste, se no meu exame não vai contraste, por exemplo, numa doença inflamatória, né, dependendo do trauma, num tumor, num pós-operatório, é importantíssimo que a gente faça uma aquisição pós-contraste. Então, sabendo o porquê que o paciente chegou até nós, lá na ressonância magnética, a gente consegue entender e delinear o melhor protocolo possível para que o médico consiga concluir a avaliação das imagens e produzir o melhor laudo possível. Aqui a gente tem as bobinas utilizadas, né? Aí vai variar do serviço para serviço. Então aqui a gente tem nesse primeiro quadro aqui na região tanto superior quanto inferior, né? Então nesse quadro aqui e nesse quadro aqui a gente tem uma bobina dedicada para joelho, né? Então aqui essa bobina aqui é uma bobina dedicada para joelho, assim como essas outras bobinas aqui, né? Que o profissional está posicionando aqui, essa outra bobina lateral aqui, são bobinas que dá para adaptar para o exame de ressonância magnética de joelho, mas não são bobinas dedicadas. Quando a gente fala que a bobina é dedicada, a gente fala que é a bobina que mais vai entregar qualidade. Do mesmo jeito que a gente tem lá no raio-x, lá na tomografia, né? Mais no raio-x, o raio central, ele vai no centro da articulação, a gente tem essa bobina dedicada
que ela vai fazer o quê? Ela vai deixar o joelho mais próximo do seu centro. E aí, fazendo assim, a gente posiciona o joelho do doente no isocentro do equipamento, que equivale ao raio central. É lá onde a gente vai ter, né, a maior ênfase da utilização da radiofrequência durante as sequências que a gente vai usar para fazer a aquisição de imagem. Então, o paciente, como que ele vai ficar, né? A gente costuma falar bastante na aula de protocolos, e quando a gente começa a falar de protocolo, a palavra protocolo, ela gera um desconforto em quem está ouvindo pela primeira vez, mas o protocolo nada mais é do que a maneira que você vai acondicionar o paciente, escolher a bobina adequada, saber a indicação clínica para você escolher o protocolo adequado e saber as condições do doente de executar aquele exame. Então a gente tem lá, vindo lá para o raio-x, a gente tem um protocolo de radiografia de tórax. Como é que é esse protocolo? Como é que vai ficar o paciente, né? Então o paciente vai ficar a 1,80 m de distância foco-filme. O seu raio central vai incidir ali a nível do ângulo inferior das duas escápulas, né? Margeando ali, centralizado ali a nível de T7, T8. Então, para esse raio-x de tórax, eu vou usar um 35 por 43 para um paciente do sexo masculino, ou 35 por 35 para um paciente do sexo feminino. Então, essas são partes do protocolo, né? São informações que me levam a executar o exame de radiografia de tórax da maneira correta. Do mesmo jeito, a gente tem um protocolo lá na ressonância. Então, para a gente desmistificar isso, o que é esse protocolo? Como eu vou acondicionar meu paciente? Qual vai ser a minha bobina de escolha? Qual vai ser o meu protocolo de escolha? Se o meu exame eu vou usar contraste, se eu não vou usar contraste, se eu vou focar esse exame mais para uma avaliação ligamentar, ou se eu vou focar esse exame mais para uma avaliação de menisco ou para uma avaliação muscular. Então isso faz parte do protocolo, né? Então o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, né? Feet first, né? Quer dizer que ele vai entrar com o pé primeiro dentro do gantry da ressonância magnética, para que o joelho dele fique mais próximo do isocentro do equipamento, e assim a gente consiga que a radiofrequência chegue de maneira melhor, né, lá na região do joelho do paciente. O joelho do paciente deve estar no centro da bobina, então ali a margem inferior da patela do paciente vai estar no centro da bobina. É importante que o paciente não se movimente. Aí a espessura de corte, a gente deve seguir o protocolo da instituição, né? Então aqui a gente usa uma espessura de corte de cerca de 3 milímetros para que a gente consiga entregar muitas informações desse joelho. Diferente lá da tomografia, que na tomografia onde começa um corte termina o outro, na ressonância magnética tem que ter um espaçamento de 10% do valor do corte. Então, se a gente está falando de um corte de 3 milímetros, eu tenho que ter um espaçamento entre um corte e o outro de 0,3. Então, eu preciso colocar isso no meu equipamento para que eu consiga executar o exame da melhor maneira possível, né? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho do protocolo que a gente utiliza, né? Então, a gente utiliza um sagital, né, na ponderação T1, né? Como a gente ainda tem um tempinho, dá para a gente exemplificar o que é um T1, né? Então, no T1 é uma sequência bastante utilizada para uma avaliação muscular. É a sequência também de escolha quando a gente faz um pós-contraste. Então a gente faz um T1 com FET7 pós-contraste. Aí aqui a gente faz um sagital em densidade de prótons. Toda vez que tiver essa palavra FET na frente, a gente está falando de saturação da gordura. Para quem ainda não está familiarizado com ressonância magnética,
quando a gente fala de saturação de gordura, a gente fala que, de acordo com a manipulação do equipamento, o profissional que está operando o equipamento, ele vai retirar as estruturas que têm gordura na sua composição, ele vai retirar a participação dessas estruturas da imagem. Então a gente vai conseguir ver o joelho, porém a gente não vai ver a gordura que tem lá na articulação do joelho. Então é importante entender isso, que às vezes o paciente ele tem muita gordura e a gente precisa retirar a participação da gordura da imagem para que o médico consiga ver a imagem da melhor maneira possível. Então, só retomando aqui o nosso protocolo, a gente faz um sagital T1, um sagital DP, depois a gente faz um coronal em DP e um axial em DP, né? Todos essas aquisições em densidade de prótons a gente vai fazer com o FAT7 habilitado, ou seja, a gordura não vai participar da imagem. E aí a gente vai incluir um coronal T1 se o paciente tiver uma avaliação de fratura. Como a gente falou lá no início, a gente precisa entender o porquê que o paciente está lá fazendo o exame, para a gente poder saber de que maneira a gente vai escolher o nosso protocolo, para saber de que forma a gente consegue ajudar melhor esse doente. Então, se o paciente tiver uma avaliação de fratura, a gente vai incluir um coronal T1. Se o paciente tiver um edema ósseo, na sequência em coronal, na sequência em DP no plano coronal, a gente consegue enxergar e mostrar para o médico o edema ósseo. Muitas vezes o paciente ele não tem uma fratura ali ocasionada por um trauma, ele tem uma fratura patológica ocasionada por alguma lesão que esse paciente venha a ter, e aí lá na sequência coronal em densidade de prótons a gente consegue ver esse edema ocasionado por essa fratura patológica, coisa que a gente não consegue ver no raio-x e a gente não consegue enxergar tão claramente e tão bem numa tomografia computadorizada. Aqui a gente tem algumas sequências auxiliares, Uma delas é a sequência STIR. Toda vez que a gente fala da sequência STIR, a gente vai usar uma sequência. O STIR chama Short Time Inversion Recovery. É uma sequência com tempo de inversão e recuperação. Como é que funciona isso, Emerson? Então, lá na hora de escolher e fazer a manipulação dos parâmetros físicos do meu equipamento, eu vou excitar os prótons de hidrogênio, que são as estruturas que a gente trabalha lá para formação e produção de imagem em ressonância magnética. E quando eu tenho que usar uma sequência de inversão, eu vou excitar esses prótons a maneira que eles vão inverter da sua formação original. E aí, através disso, a gente vai coletar as imagens com tonalidades de cinza diferente do que a gente tem nas ponderações T1, nas ponderações T2 e DP. A gente vai fazer, tem lá a possibilidade de fazer uma sequência em densidade de prótons com angulação para avaliação de ligamento cruzado anterior, isso é bastante feito. E aí a gente vai fazer esse coronal angulado com cortes finos, de 2 milímetros. Lá para a gente na ressonância é um corte bem fininho, onde a gente vai evidenciar bem aí o ligamento cruzado, tanto anterior quanto o posterior. Emerson, quando usar o contraste, Quando a gente vai usar o contraste? Quando a gente tem alguma indicação de tumor, quando a gente tem indicação de doença reumatológica, algum trauma, alguma sinovite, alguma avaliação de infecção, algum paciente cabe ali dentro do tumor, os pacientes oncológicos. E aqui a gente tem uma foto de um axial, que é a imagem que a gente usa para fazer a programação do sagital. Então a gente faz um exame axial e a gente, através dessa imagem axial,
a gente usa essa imagem para fazer uma programação sagital. Então a gente tem aqui esses cortes vindo nessa direção aqui. Então ele vindo nessa direção aqui eu vou fazer um axial, do axial eu vou fazer um sagital. Então o meu corte ele tem que estar perpendicular ao eixo bicondilar, que é essa região aqui. Então esses cortes todos estão perpendiculares a essa estrutura. Observem que o corte ele vai estar ligeiramente inclinado. E aí a gente tem que incluir toda a extensão dos meniscos, a gente tem que incluir a cabeça da fíbula e a gente tem que tentar deixar esse corte paralelo ao eixo do fêmur e da tíbia e perpendicular à superfície da articulação. Então pode ser que a perna do paciente esteja um pouquinho rodada, dependendo da lesão que ele tenha. Você tem que procurar deixar esse corte perpendicular a essa estrutura. A gente tem aqui o coronal, que a gente utiliza para alinhamento desses cortes. Então aqui eu programo o corte e aqui com essa imagem aqui em coronal eu alinho a programação dos cortes que eu tenho. Então observe que o joelho, nesse caso aqui, ele não está bem retinho aqui, conforme o centro da imagem, ele está um pouquinho lateralizado. E aí eu vou pegar esses cortes e inclinar eles um pouco para que eu consiga ter um sagital fidedigno desse joelho. Aqui a gente tem a programação do coronal. Para programar o coronal eu preciso usar a imagem em sagital. Então esse corte aqui ele vai estar paralelo à linha bicondilar novamente, né? Então esse corte tem que estar paralelo aí à linha bicondilar para que eu consiga ter um coronal adequado, tá? Então eu vou tentar deixar aí esse corte paralelo ao eixo longitudinal do fêmur e da tíbia e perpendicular à superfície articular. Vocês podem estar se perguntando aí, Emerson, a patela não faz parte da ressonância do joelho? Não tem a necessidade de incluir a patela. A gente vai incluir a patela se existe uma suspeita de lesão patelar ou uma fratura de patela. Caso não tenha essa suspeita, não há necessidade de incluir a patela no estudo. Aqui a gente vai usar a imagem axial para programar esse coronal. Então eu vou pegar essa imagem aqui, esses cortes, e vou inclinar eles de uma maneira que eles fiquem aqui paralelos aqui aos côndilos femorais, para que eu consiga ter um coronal adequado e fidedigno desse joelho. E aqui, para finalizar, a gente tem a programação do axial, que aí eu vou ter toda a extensão da articulação participando dessa formação de imagem. Então eu inicio ali o meu corte acima da gordura suprapatelar, e aí para isso é importante eu entender um pouquinho de anatomia, porque se eu não entendo de anatomia, eu não consigo entender onde eu vou começar o meu corte e onde eu vou terminar o meu corte, né? Então o meu corte eu vou terminar abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, né? Vulgo platô tibial, que é aí onde eu tenho ali a inserção do ligamento patelar, né? Com a tíbia. Aí eu tenho aí a aquisição e a programação para a aquisição das minhas imagens em axial. Aqui eu deixei aqui uma programação de todos esses planejamentos que a gente falou, né? Aqui para o sagital, aqui para o coronal, aqui para um axial de patela, para que a gente consiga ver em que momentos há a patela. Aqui a gente tem novamente uma programação de um coronal e aqui uma programação de um sagital do lado. Aqui na sequência a gente tem a programação de um axial, né, nesse lado aqui. E aqui a gente tem a programação daqueles cortes finos que a gente falou para uma avaliação de ligamento cruzado, né? Bem aqui, ó, no eixo do ligamento cruzado anterior. Quando a gente vai fazer para uma avaliação de ligamento cruzado anterior e posterior, a gente tem que fazer duas inclinações diferentes e duas aquisições em dois momentos diferentes. Essa imagem aqui tem um pouquinho de artefato de movimento, o paciente se movimentou um pouquinho. Eu sugiro
e até uso aqui na minha prática diária, solicitar que o paciente prenda a respiração, assim ele entende que ele não pode se movimentar. Por mais que seja um exame para avaliação de articulação, a gente costuma fazer isso aqui e a gente tem tido um ganho de qualidade diagnóstica nas imagens. Quando o paciente é solicitado que ele faça uma inspiração e apneia, ou apenas uma apneia, ele entende que ele tem que ficar parado e acaba ajudando a gente na aquisição das imagens. Aqui novamente um axial para avaliação da patela. Eu agradeço aí o convite nas pessoas da Kátia, do Marcelo, da Luciana. Agradeço por vocês terem aí me escutado por esse tempo. Aí eu deixo o meu Instagram, fiquem à vontade, entrem, façam perguntas, desde que relacionadas à tomografia e ressonância especificamente. Eu vou ter o maior prazer em responder e auxiliar vocês aí na retirada de dúvidas.